Bom demais estarmos nesse encontro mais uma vez, na caminhada de fé, onde cremos que o Espírito Santo trouxe você aqui, sintonizou você no nosso canal aí no YouTube para ser tremendamente abençoado, porque a Bíblia declara que onde está o povo do Senhor, aonde 2 ou 3 estão reunidos, a bênção de Deus está naquele lugar. E eu convido você nesta noite a abrir comigo a palavra de Deus no livro de Salmos. E a gente quer falar sobre o conforto que há no Senhor Jesus, né? A bênção que é a gente ser confortado pelo Pai em toda e qualquer situação. Salmo de número 20, versículo de 1 até 7, diz assim: que o Senhor te responda no dia da angústia, que o nome de Deus de Jacó te proteja. Do santuário te envie ajuda e de Sião te sustenha. Que recorde tuas ofertas de manjares e aprecie o teu sacrifício. Que te dê o que o teu coração deseja e realize todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com brados de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda a todos os teus pedidos. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido, pois dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita. Versículo 7, alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós, a igreja do Senhor, confiamos no nome do nosso Deus e Pai. Você pode erguer as suas mãos aí. Pai bendito e amado, o Senhor é o nosso conforto, e é justamente sobre isso, nessa caminhada de fé, que nós queremos tratar desse assunto tão importante. Aonde encontrar conforto? Aonde encontrar a solução para os nossos conflitos, para as nossas necessidades, para tantas demandas que acontecem na vida das pessoas? E esse salmo que acabamos de ler, ele diz claramente que o Senhor é um Senhor que nós confiamos, e é do Senhor que vem o nosso conforto. E nós te agradecemos, Pai, porque temos um bom Pai que cuida de nós. Nós te louvamos porque temos um Deus que não está distante, não, mas que habita dentro do coração da tua igreja, dentro de templos humanos. E essa presença que é real, constante, nunca mais se afastará de nós, e nós te louvamos por isso. Que essa palavra, Senhor, possa confortar o coração daqueles que estarão nos ouvindo, nos assistindo. Que essa palavra também possa, Senhor, alcançar pessoas que estão precisando de conforto, precisando de suporte, precisando, Senhor, de um milagre. Nós acabamos de orar e declaramos que Tu és o nosso Rafá, Tu és o nosso Deus, Tu és aquele que nos conhece, Tu és aquele que sabe de cada necessidade que, Senhor, o Teu povo precisa. E nós confiamos em Ti, descansamos em Ti e cremos que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória em Cristo Jesus, há de suprir todo o conforto para a tua igreja, para o teu povo. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Querida igreja, querido ouvinte que está conosco aí, está nos assistindo, eu sei que hoje esta palavra será uma bênção para a sua vida, até porque a Bíblia declara que a palavra de Deus, ela sempre produz um resultado tremendo na vida das pessoas, porque essa palavra, ela é vida, essa palavra, ela tem a própria vida, ela não é apenas meras palavras que foram escritas em 66 livros, não.
ela tem vida, e essa palavra ela funciona. Por isso que nós estamos aqui nesta noite para declarar o poder da palavra. E eu sei que essa palavra irá abençoar você, vai restaurar, vai libertar, vai curar, quem sabe uma doença no corpo ou quem sabe na alma. Por quê, queridos? Porque quando nós buscamos o consolo e buscamos esse consolo com a pessoa que pode nos atender e suprir as nossas necessidades, não tem como as coisas não acontecerem. O Deus que trouxe você e eu aqui nesse lugar, Ele vai e já está tratando você, Ele já está confortando o seu e o meu coração, e Ele está tratando todas as nossas demandas. Eu quero profetizar já nesse primeiro contato contigo uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de profética mesmo, que venha do sobrenatural de Deus. Olha, a tua vinda aqui não será em vão, até porque você está diante do Deus que tem todo o poder para mudar a tua história, para mudar tudo quanto você necessita nesta noite. E como nós falamos aqui desde o momento do louvor, o que será necessário é a sua conexão em fé com esse Deus, que através da sua fé, da minha fé, Ele move céus e terras para confortar, para atingir, para suprir cada uma das suas necessidades. E Ele está aqui. E a gente precisa saber de uma coisa muito importante. Eu quero relembrar isso a você. A gente sempre fala isso para você. Você é muito amado. Você pode declarar isso em fé. Eu sou muito amado. A Bíblia diz que você é a menina. Eu sou a menina. Né? Porque nós somos na Bíblia chamados de noiva, né? Então certos textos eles são direcionados para a noiva que está aguardando o noivo, que é o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos do Senhor, e que o Senhor tem um carinho, tem um amor tremendo por nós. E eu venho aqui dizer isso e ratificar isso no teu espírito. Você é altamente amado, tremendamente favorecido. Você é uma pessoa que Deus ama. E Ele te trouxe aqui para dizer isso para você. Meu filho, minha filha, você não está sozinho. Eu estou com você todos os dias da tua vida, e eu tenho o maior prazer em te ajudar. O prazer de Deus é ver você como filho amado, vendo, né, e sendo tremendamente abençoado por Ele. Então a gente precisa ter isso bem claro no nosso espírito. E o Evangelho de João, ele diz isso bem claro para a gente, que Deus tem o maior prazer em nos ajudar. E eu quero pedir o pessoal da mídia lá para projetar para a gente o Evangelho de João, no capítulo 14, o versículo 1, versículo 16, o versículo 17, o versículo 27. João 14, diz assim a palavra do Senhor: olha, não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, credes também em mim. Deus já começa falando para você: não permita que nada tire você, tire a sua mente, o seu coração de Deus. Somente creia em Deus. Versículo 16, 17 e 27. E eu rogarei ao Pai, isso é Jesus falando para nós, e Ele vos dará o outro advogado, a fim de que esteja para sempre com vocês. Versículo 17. Esse advogado é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece.
vocês conhecem, porque Ele vive com vocês e estará dentro de vocês. Versículo 27. Obrigado. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Você repara, olha, esse texto foi escrito por João, o apóstolo, mais ou menos no ano 70, 80, por ali. E olha só, João já estava falando de crises existenciais que nós conhecemos com tanta propriedade. Ansiedade, depressão, preocupação, problemas na vida, situações adversas. E o texto, João está parafraseando palavras do Cristo, quando ele, discípulo de Jesus, ouvia o próprio Cristo relatando para os 12 dessas peculiaridades, dessa intimidade. E Jesus diz isso claramente para eles: olha, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu não vou deixar vocês desamparados. Eu não vou deixar vocês aflitos. Essa promessa, querido, não foi apenas para os 12 com João, né? Como João ali, o apóstolo. Essa promessa foi para a igreja. O Evangelho de João foi escrito e ele tem uma mensagem para a igreja, para você, para mim. E é importante você pegar a Bíblia e não apenas ler a Bíblia como um livro de conhecimento, não. Você precisa entender que a Bíblia é Deus falando com você. Então, se Jesus está falando para os 12 ali, você pode e deve, com toda a propriedade, colocar toda aquela mensagem na primeira pessoa do singular, que é você, porque Deus trata conosco na nossa individualidade. E Deus tem um propósito contigo, comigo, conosco como igreja, na totalidade, mas um propósito exclusivo com você. E Ele quer tratar pessoalmente com você. E Ele já sabia que a gente ia viver num mundo, né, cheio de demandas, cheio de problemas, injustiça social, problemas financeiros e tantas outras demandas, problemas na natureza, medo, incerteza, insegurança. Jesus já sabia disso tudo, e naquele tempo isso já estava acontecendo, e hoje você mais do que nunca você está vendo isso. Aliás, você já reparou? Não sai uma reportagem falando de uma coisa do bem. Só sai uma reportagem falando de desgraça, de medo, né, de incerteza. Agora só se está falando do furacão, do tufão, das coisas que estão acontecendo lá na Flórida, né? E quando tudo isso já for amenizado, que já está amenizando, né? Grau 4 já é grau 1 lá, né? na preocupação daquele povo, vem uma nova situação que eles pegam para atemorizar, para gerar no coração das pessoas medo, insegurança, incertezas, ausência de paz. Sabe por que isso acontece, gente? É fato. A Bíblia diz: o mundo jaz. Não ouvi você. Você pode repetir? O mundo jaz. E quando, infelizmente, o nosso primeiro pai, a nossa primeira mãe, delegou a autoridade e deu ela a Satanás, a Bíblia diz que a partir daquele momento entrou o pecado. E com o pecado veio tudo isso de ruim que você e eu conhecemos: insegurança, medo, doença, incertezas e tantas outras coisas. E a partir dali, a
criação que Deus colocou nela o seu sopro, você e eu e todos aqueles que habitam, mais de 8 bilhões nesse mundo, a Bíblia diz que Deus colocou o seu espírito nesse ser, nesse homem, nessa mulher, mas o inferno, através do reino das trevas, quer oprimir, quer denegrir, trazer insegurança, trazer incerteza, trazer temor, trazer todas essas demandas que você e eu conhecemos. Mas nós temos a claridade que o Espírito Santo trouxe sobre nós. A Bíblia diz que os nossos olhos foram abertos, que nós estamos no mundo, e esse mundo não é apenas o mundo que você e eu conhecemos, com vários países nesse mundo, no globo terrestre, mas esse mundo é nesse sistema que o governante ainda é alguém que recebeu esse poder. Mas Jesus diz, olha, vocês agora não estão mais nesse mundo, porque eu retiro vocês desse mundo e coloco vocês no meu reino, no reino do Filho do seu amor. E você e eu agora estamos num reino chamado Reino de Deus, a igreja. E a igreja é justamente esse povo que recebeu a clareza. Dos seus olhos e dos meus olhos caíram, Paulo diz, as escamas que faziam com que a gente ficava preocupado com as coisas, com as notícias, com as crises, com tudo que jaz nesse maligno sistema mudando. Mas você e eu sabemos que quem está com Cristo é amado pelo Pai, é cuidado pelo Pai. A Bíblia diz que não vai nada faltar para você, porque quem cuida de você é o seu Pai. E o seu Pai chama-se Jesus, Deus. E Ele tem o prazer tremendo de nos abençoar. Então, aonde eu estou com o meu Pai, eu não estou mais com medo, eu não estou mais angustiado, eu não estou mais desesperado, eu não estou mais preocupado. Por quê? Porque eu sei quem cuida de mim. Lembra uma canção que a gente cantou na década de 90, né, de Marquinhos Gomes? Deus cuida de mim. Deus continua cuidando do seu povo, dos seus filhos. E se Ele cuida de você, você e eu não temos nenhum motivo para nos preocupar. Nós temos um que nos conforta, que nos sustenta, que nos ampara, que nos protege, que nos guarda, e esse é Jesus. Glória a Deus! E olha, gente, na segunda epístola do capítulo 1, no versículo 3 de Coríntios, a gente vai falar um pouquinho da história de um homem que a gente gosta demais de falar sobre ele, né? Todo praticamente Novo Testamento foi escrito por ele, é o apóstolo Paulo. E na segunda epístola de Coríntios, no capítulo 1, no versículo 3, ele começa dizendo algumas coisas para a gente. Ele diz assim, ó: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Paulo já começa dizendo para a gente que a gente deve bem dizer a esse Pai, né, e ter total confiança de que Ele é o nosso Senhor através do seu Filho amado Jesus Cristo, e que Ele, como misericordioso, consolador, ajudador, estará sempre ao teu lado. A partir do momento que você e eu entramos no reino de Deus, a Bíblia diz que nunca mais você estará sozinho. O Espírito de Deus habita dentro de você. E esse Espírito, ele fala com você.
Ele direciona você, Ele te orienta, Ele te consola, Ele te conforta, Ele te ajuda em todas as coisas da vida. E Paulo, a gente sabe muito bem que a história dele é uma história de muita superação. E ele tinha todos os motivos para viver uma vida cheia de traumas, gente. Cheia de autocomiseração, cheio de incertezas. Mas ele não aceitou viver crendo nessas vozes que vinham de fora, falar coisas para a sua mente, e essas palavras que entravam na sua mente, entrar no seu espírito. Ele tinha feito muitas coisas que poderiam fazer ele se envergonhar, mas a Bíblia diz que depois de salvo, ele fez coisas tremendas para o reino de Deus, para o Evangelho. A Bíblia diz que se nós, os gentios, conhecemos o Evangelho, foi porque Paulo, sem avião, sem nenhuma tecnologia que a gente tem hoje, ele conseguiu chegar e evangelizar o povo da Espanha. O povo da Espanha, chegou o Evangelho até a Espanha. Então você veja bem, ele fez 3 viagens missionárias para semear no coração das pessoas o Evangelho, a boa notícia de que Jesus Cristo salva, cura, batiza no Espírito Santo, de que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, mas Ele ressuscitou, de que Jesus Cristo agora, como o Rei maior, Ele cuida dos seus filhos, e se você e eu aceitarmos pela fé todo o plano da redenção na cruz do Calvário, não tem como a gente viver com preocupações, com incertezas, sem ser confortado, porque a Bíblia declara que Ele estará contigo em toda a sua existência. Glória a Deus por isso. Ele não se prostrou, e eu aprendo com Paulo que ele não se prostrou diante das dificuldades. Olha, na oração aqui, pastor Márcio orou e falou de Paulo e Silas. Você lembra dessa situação? Eles estavam lá, presos. Por quê? Porque pregaram o Evangelho, porque falaram do amor de Jesus, porque estavam levando uma palavra de vida, de esperança para as pessoas, estavam agindo e transformando a realidade daquele lugar onde eles chegaram. E por estar fazendo o bem, olha só, gente, por estar fazendo bem, foram parar na prisão. E a Bíblia diz que eles na prisão, eles não se acovardaram, eles não se prostraram diante daquele lugar. Que você imagina bem, se hoje a sociedade já diz que uma prisão é uma coisa muito estarrecedora, imagine os senhores e as senhoras naquela época, numa época onde não havia saneamento, não havia esgoto, não havia nada. Imagina como era esse lugar de prisão. Mas Paulo e Silas estavam ali, e a Bíblia diz que eles estavam cantando, eles estavam louvando, eles estavam bendizendo o nome do Senhor. E a Bíblia diz que nesse momento de exaltação ao nome do Senhor, de glórias e honras e adoração que eles estavam dando ao Senhor, a Bíblia diz que Deus os livrou daquela prisão. Gente, esse mesmo Deus é o teu Deus, é o meu Deus, Ele continua em nós. E nós estamos aqui para ativar a sua fé. Se eu ativo a sua fé, você sai desse lugar crendo que esse mesmo Deus que fez isso com Paulo, o seu problema é ínfimo diante desse Deus. A sua necessidade
é nada diante desse Deus. A crise que você possa estar visualizando, seja ela financeira, seja ela na saúde, seja ela no relacionamento pessoal ou interpessoal, não importa, isso é nada diante do seu Deus, diante do nosso Deus. O que você e eu temos que fazer é clamar. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. E a gente tem esse mesmo Deus de Paulo aqui, que habita dentro de você. E talvez você possa estar dizendo assim: mas Marcos, eu não tenho a mesma capacitação de Paulo. Não importa, gente. Deus, sabe, Deus não tem essa de rotular você e eu com graduações. Ele coloca todos nós como filhos amados. Independente do tempo que temos de conversão ou não, independente do relacionamento que temos ou não, nós somos filhos amados de Deus. E a Bíblia ainda fala muito mais: poderia a sua mãe esquecer de você? Lamento te informar, a Bíblia diz que sim, né? Mãe é uma coisa assim sobrenatural, né? Ela dá vida pelo filho, mas a Bíblia ainda faz essa pergunta: poderia uma mãe esquecer dos seus filhos? Sim, poderia, mas todavia eu, o Pai, jamais me esquecerei de você. Ele sabe o teu nome, Ele sabe o teu RG, Ele sabe quantos cabelos tem na sua cabeça, Ele sabe tudo que está passando no seu sentimento, na sua alma, no seu corpo, as demandas que você está vivendo. Então, o que você tem que fazer? O que eu tenho que fazer? É clamar a Ele, é pedir help, socorro para Ele, é dizer para Ele quando a gente não tem força. E acontece às vezes na nossa caminhada, a gente está mal, a gente não está conseguindo, né, resolver os problemas. Diga para Ele: Deus, eu estou sem força, me ajuda, que a minha fraqueza seja agora dinamizada pelo Teu Espírito que habita em mim, e eu possa sair dessa situação, dessa circunstância mais forte, mais treinado por Ti, mais cheio da Tua presença. E sabe o que Deus vai fazer, querida, querido? Ele não vai ficar falando: está vendo? Pô, já te ensinei tanto tempo. A Nova Vida de Bangu já está aqui há 46 anos. Só você já está aqui há 40 anos. Não, Ele não fica, sabe, apontando o dedo, querendo nos constranger. Ele vai dizer para você e para mim: é isso aí, filho, vamos lá. Olha para frente, é para frente que se anda. A partir de agora você vai triunfar, você vai crescer, você vai ir muito além, porque eu estou do teu lado. E a gente precisa entender isso, que Ele é o nosso conforto, consolo em toda e qualquer situação. Às vezes a gente coloca como prioridade coisas do nosso jeito, usando as nossas próprias atitudes. Mas, querida, querido, entenda uma coisa: eu tenho aprendido nessa caminhada a deixar a minha vontade de lado e seguir a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque a vontade dEle, a Bíblia diz, ela é boa, perfeita e agradável. O Evangelho, ele nos coloca uma condição de total dependência de Deus. E quanto mais dependente de Deus você está, mais assertiva será todas as suas demandas, todas as coisas que você terá durante a semana. Você vai errar menos, eu vou errar menos. Por quê? Porque a gente deixa de lado a nossa alma, a gente deixa de lado a nossa vontade e a gente vai viver a vontade de Deus. E se a vontade dele é boa, perfeita e agradável, eu prefiro seguir a vontade dele. Eu prefiro ser orientado por ele. Eu prefiro caminhar com ele. Por quê? Porque eu não quero sofrer.
Ninguém quer sofrer nessa vida, não é verdade? Então, se eu não quero sofrer, é melhor eu estar na mão do meu Pai. É melhor eu ouvir o conselho do meu Pai. É melhor eu caminhar pela orientação do Pai. Paulo deixou esses conselhos para a gente. Paulo entendeu essa relação. E assim como Paulo deixou Deus tratar de toda a sua vida, eu quero fazer uma proposta para você. Deixe Deus tratar de tudo que está complicado aí. Um dos salmos diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Esse caminho aí é você entregar a sua vida. É você, maridão, e a esposa entregar tudo que diz respeito a todas as demandas que vocês estão precisando aí de solução. E como ele vai resolver? Do jeito dele. E o jeito dele é o jeito perfeito. Ele não erra. Você já viu na Bíblia Deus errando alguma vez? Eu também não. Então, você e eu podemos confiar plenamente na vida, entregando a nossa vida na mão de Deus. Por quê? Porque a gente vai ter sucesso. Vamos ter uma vida abençoada. E Paulo entendeu isso. E ele escreveu, através de uma das palavras, ele sempre falava para os seus discípulos, que Deus estaria cuidando dele, que Deus estaria cuidando das viagens missionárias, que Deus estaria sustentando todas as viagens missionárias, e em todas elas, Paulo sempre foi honrado por Deus. Sempre foi sustentado por Deus. Traga à sua memória não os problemas, sabe? Mas traga à sua memória quem Deus é. Isaías 43, 18, 19. Você já reparou que sempre quando a gente traz um pensamento, a gente coloca um versículo como fundamentação? Sabe por quê, gente? Porque isso aqui não é uma aula de coach, isso aqui não é uma palestra, isso aqui é Deus falando comigo e contigo. E quando Ele nos inspira com uma palavra, com uma frase, essa frase ela precisa estar fundamentada pela palavra viva, que você e eu temos ela hoje no smartphone, temos ela em papel, a Bíblia, a palavra de Deus. Veja que diz aqui a palavra de Deus: não vos lembreis dos acontecimentos passados, nem considereis os fatos antigos. Versículo, tem mais, versículo 18, versículo 19, agora o 19. Versículo 19, obrigado. Eis que realizo, o que está dizendo ali? Uma nova obra que está para acontecer. Não percebestes ainda? Porém, um caminho no deserto e rios no ermo. Sabe quem está dizendo isso aí para você e para mim? É Deus, usando o profeta Isaías. Ele está dizendo para você que Ele vai fazer um caminho novo para você. E Ele está dizendo para você, esqueça o passado. Passado passou. Sabe, quando eu vou num museu, eu vejo lá uma obra, seja ela um quadro, seja uma escultura, mas o museu é uma arte do passado, não tem mais como trazer aquilo para a nossa realidade. E a Bíblia sempre está nos apontando a olhar para frente, do presente para frente. E o que aconteceu no passado, Marcos? A conta está zerada. Você pode bater no teu peito aí se você estava sendo acusado por alguma coisa que você fez ontem. Diga aí para o mundo espiritual: a conta está zerada. É esse o teu Deus. É essa a mentalidade do nosso Pai.
Ele quer que você daqui para frente entenda que você continua sendo amado, continua sendo eleito, continua sendo filho, continua sendo filha amada, e que Ele quer que você esqueça e prossiga, porque Ele quer fazer um caminho nesse deserto que talvez você esteja vivendo, seja ele qual for. Marcos, ainda não consegui me libertar do tabagismo. É um deserto. Marcos, ainda não consegui me libertar de um vício qualquer. É um deserto. E aí você vai dizer para ele: Senhor, eu creio que Tu és o libertador. Eu creio que Tu levaste na cruz do Calvário toda a minha enfermidade, toda a minha condenação, tudo que estava sobre mim, o Senhor cravou naquela cruz. E eu agora, em nome de Jesus, eu declaro a minha libertação, a minha cura, a minha restauração. Profetiza. E abra a tua boca e creia. Marcos, mas eu vou estar sendo tentado. Você, eu e todo mundo, até Jesus foi. Mas a Bíblia declara: tentado não ceda. Ceder é que é, novamente, ficar na mão do palhaço. Todos nós seremos tentados enquanto estamos nessa caminhada. E entenda uma coisa, a Bíblia também diz: nenhuma tentação virá sobre você que você não possa suportar. Uau! Teu Pai é tão bom que Ele não permitirá nada que aconteça na sua vida que você e eu não possamos suportar. Marcos, é mesmo? E por que eu estou dando mole aí para o palhaço? Você está dando mole para o palhaço porque você não está com os olhos focados no Pai. Você não está clamando para o Pai. Você está deixando as demandas da alma te consumir e te controlar. Eu já falei aqui para você de um exemplo de um homem que botou 2 cachorros para lutar. Aquelas brigas de cachorro. No Brasil, graças a Deus, não tem essa carnificina. Mas havia um país e ele tinha 2 cachorros. Os 2 a mesma raça. Escolha aí qual seja a raça aí que você quer escolher. Os 2 aparentemente eram bem tratados, estavam tudo bem. Mas ele tinha um segredo, só ele sabia o que ele fazia. Ele escolhia um cachorro durante a semana, que ele iria apostar que esse ia perder. E aí ele fazia o seguinte: para o outro animal, ele dava ração, ele dava água, ele cuidava daquele animal muito bem naquela semana. Porém, o outro, que ele sabia que ele já estava entrando na demanda, na briga lá para perder, ele deixava o bicho somente com água, comendo muito pouco, praticamente sofrendo. E quando esses 2 animais iam para a competição, o que ia acontecer, gente? Um dos 2 ali está mais preparado para enfrentar os revés da vida. Assim é você, assim sou eu. Por isso que você e eu temos na Bíblia uma coisa, depois que nós aceitamos Jesus, chamada disciplinas bíblicas. O que são as disciplinas? É você e eu, todos os dias, começamos o dia fazendo o quê? Comendo? Não, orando. A gente já começa o dia orando. É uma disciplina espiritual. Logo depois, a gente já pega uma porção da palavra de Deus e a gente deposita aquela palavra no nosso espírito. Por quê? Porque você e eu entendemos que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Hebreus diz que ela é como uma espada que tem dois lados, e ela é como penha que vem desmiuçando. E essa palavra, como é vida, ela vai corroborar para que você e eu cresçamos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Logo depois, você se alimentou, ou você vai se alimentar o seu corpo. Aí você vai comer o pãozinho, né?
O pão na chapa, ou o pão com queijo, ou o Toddy, ou o café com leite, ou as frutas. Eu não sei como é que é o seu café da manhã, cada um dos brasileiros tem a sua rotina, né? Mas ali você está cuidando do quê? Dessa carcaça aqui chamada corpo, que tem fome, que tem necessidade. Mas antes você alimentou aquele que vai sustentar toda essa tríade que é você. Você alimentou o seu espírito com uma disciplina espiritual. E assim, querido, não tem como você ficar fragilizado. Você vai ser tentado? Sim. Você vai passar por várias demandas? Sim. Mas você, como Davi, você vai dizer para todas as demandas: tu vens a mim com espadas e vara-pau, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Sai da minha frente, porque senão eu vou te atropelar no nome de Jesus. Porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. E você está usando aí o quê? O poder da palavra. A palavra liberada. Textos bíblicos contra as hostes infernais da maldade, porque a sua luta contra quem é? A Bíblia diz: a sua e a minha luta é contra principados, potestades, contra as hostes infernais da maldade. Para aí, você já viu essa demanda toda? Já viu? Eu não, visivelmente não, mas ela está aqui, ó, ao nosso derredor. O mundo real, a gente pensa que é esse que a gente está vivendo. Querido, o mundo real é um mundo invisível, que nós não estamos vendo. E para que a gente esteja conectado no verdadeiro mundo, que governa tudo que está aqui nessa esfera humana, você e eu precisamos estar cheios das disciplinas espirituais para enxergar com os olhos da fé. Para enxergar as astutas ciladas do diabo. Porque se eu tenho, de repente, uma demanda contra o Ronaldo, se eu estou como aquele animal aqui, né, fragilizado, eu vou dizer: ah, o Ronaldo não gosta de mim, poxa vida, já fiz... Só que o meu problema não é com o Ronaldo. Ronaldo também está sendo uma vítima. Estou usando só você como exemplo, tá? A gente não tem nenhuma demanda aqui não, tá, gente? Ronaldo está sendo uma vítima também. Por quê? Porque também ele está como aquele outro cachorrinho aqui que não foi alimentado durante uma semana. Ele deu uma oportunidade, eu também dei a minha, e aí conclusão, deu ruim. E aí às vezes tem racha nas igrejas, tem demanda entre os irmãos, tem demanda entre marido e esposa, tem demanda entre funcionários e patrões, tem demanda com vizinhos. Por quê? Porque a gente pensa que a situação está aqui no mundo físico. Não está, gente. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra esses dominadores que estão nesse mundo que você e eu estamos vivendo. E como você e eu estaremos agora percebendo toda essa sacada do inferno? Somente cheio do Espírito Santo. Somente sendo guiado pelo Espírito Santo. Por isso que Jesus nos ensina na sua palavra: enchei-vos, e Paulo escreve o que Jesus falou no seu Espírito: enchei-vos do Espírito, e jamais satisfareis as obras da carne, porque a carne milita contra a carne. Você já viu o crente ficar bicudo contra o crente? Eu já. De vez em quando aparecem uns aqui, mas é carnal. Esse crente está na esfera humana ainda. E aí o que você faz, pastor? Manda ele embora? Não. Eu oro para que ele saia dessa esfera e ele entre na dimensão do Espírito, porque essa é a vontade de Deus. Que você e eu comecemos a enxergar, porque quando a gente está na dimensão do Espírito, eu vou chegar para esse irmãozinho lá e vou falar: meu irmão, me perdoa. Você pisou no meu pé, você machucou a minha ferida, mas eu te amo e eu continuo caminhando com você. Você está perdoado em nome de Jesus. Mas ele que fez contigo, Marcos. Foi ele, mas eu que vou perdoar. Porque ele não tem maturidade ainda para perdoar. Ele não tem ainda sensibilidade no espírito para resolver essa parada. Sabe o que ele vai fazer?
ele vai meter o pé. Ele vai ficar aborrecido, não falo mais com ele, essa igreja aqui não presta, esse aqui não... Vai querer ir embora. E eu não quero que ele vá embora. Porque eu amo essa vida quem morreu por ela foi Jesus. E se a gente trata as situações assim, gente, a gente vai estar vencendo todas as demandas que acontecem em todas as áreas. Coloque a tua mente, coloque os teus pensamentos e os propósitos em Deus. Sabe, se eu deixo Deus governar a minha estrada, a minha vida não vai dar ruim nunca. Acredite, Deus quer que você viva essa vida com qualidade. Isaías, por favor, querido, querida aí que está em cima. Isaías 64:4. É o queridão que está lá. Isaías 64:4. Olha que diz aqui a palavra do Senhor. Desde a antiguidade. Antiguidade é o quê? Antiguidade. Quantos anos? Não sei. Quantos anos tem o mundo? Dizem que não sei quantos bilhões de anos, né? Então é isso aí, ó, antiguidade. Desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu, tampouco escutou-se comentários, nem olho algum sequer vislumbrou outro Deus além de ti, que age em favor daqueles que nele depositam a sua esperança. Uau! Essa palavra é sua, é minha, é nossa. Glória a Deus! Quem vai agir por você? Quem vai brigar por você? Não, Marcos, eu vou brigar minhas guerras. Não precisa não. Quem luta as nossas guerras é Deus. Quem luta as minhas demandas é Deus. Quem vai à frente. Quer ver um exemplo? Na antiga aliança, Deus sempre mandava a arca estar na frente. Você lembra disso? Nas guerras? Ó, sacerdote, leva a arca. Sabe o que é a arca? É Deus. Na antiga aliança é o próprio Deus à frente. Então o que Deus está mostrando ali para a gente? Eu vou na sua frente. Então se você tem uma crise, se você está com um problema, se você está com uma situação, você precisa ler esse versículo aí e falar: Senhor, essa parada é sua, não é minha não. Eu sou teu filho, me ajuda. Eu creio em ti, eu acredito em ti. E aí você vai dizer, ó, eu sei que o Senhor pode. E o Senhor vai agir em meu favor, porque a minha esperança está em ti. Você está entendendo? É assim que nós vencemos todas as nossas demandas. É assim que Paulo venceu todas as demandas. A fé vai transformar num ser invencível você e eu diante dos conflitos e desânimos e dúvidas que vivermos nessa caminhada da vida. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Você e eu já conhecemos esse versículo de cor, mas vamos ler novamente. Efésios 2, 8 e 9. Jesus, através de Paulo, está falando ali que ele, antes de nós aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador, ele já nos conhecia, ele já conhecia você. E aí ele declara lá no versículo 8, olha, pela graça você foi salvo, por meio da sua fé. Isso não vem de religião, não vem de igreja, não vem de conceitos humanos, mas é presente de Deus. Deus quer que toda a humanidade seja salva. É um presente. E nós estamos agora no reino de Deus para revelar esse presente a todos aqueles que ainda não entenderam, estão com o presente fechado lá e não abrem, não entendem que se eles aceitarem Jesus como Senhor e Salvador, eles não serão mais escravos, eles serão livres. Porque a Bíblia declara: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres de tudo que você e eu éramos aprisionados. Viva a graça.
Ela vai dar força para você. A gente já disse para você que a graça é uma pessoa. A graça é Jesus. Ele vai dar força para você crescer, reagir, vencer todos os traumas. Isaías 43, versículo 25. Por favor. Isaías 43, versículo 25. Printa esse versículo aí no seu coração. Bota lá um papelzinho no seu espelho, né? Porque isso aí, olha o que Jesus está falando para você e para mim. Sou eu mesmo, aquele que apaga todas as tuas transgressões, por amor, não de você, não de mim, mas por amor dele mesmo. Olha só que loucura, esse é Deus. E que não se lembra mais dos teus erros e pecados.